o Evangelho de Mateus, capítulo 1. Vamos começar no 18. Amém? Vai dizer assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de ajuntar-se, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Verso 21. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. E lhe porás o nome de E lhe porás o nome de porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai bendito, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te pedimos agora, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que haja um ambiente propício para a ministração da Tua santa palavra. Usa-nos, Senhor, nessa noite. Pedimos em nome do Senhor Jesus que repreendas, Pai, todo espírito contrário à pregação da Tua palavra, todo espírito contrário, Senhor, à ministração do Teu Espírito Santo nesse lugar. Aquieta nossa alma, nosso espírito, nosso coração, que o ambiente, Senhor, e os céus estejam abertos para recebermos a revelação dos céus, e que Teu Espírito Santo haja com poder e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Irmãos, esse é um texto bem conhecido nosso, Mateus capítulo 1, o Evangelho de Mateus. Ele começa, a narrar os acontecimentos da vida de Jesus, seu ministério, assim como Mateus e os outros evangelhos, Marcos, Lucas, João, eles vão também narrar o nascimento de Jesus, seu ministério, cada um contando algumas particularidades, mas nós precisamos entender que esse texto que nós estamos lendo é um texto que é profético. Diga, esse é um texto profético, porque ele cumpre uma profecia. Se é um texto profético, ele cumpre uma profecia. Então, Mateus capítulo 1 estabelece a identidade de Jesus como Messias prometido e prepara o terreno para os eventos subsequentes da sua vida e ministério. O evento profético, como foi narrado em Isaías capítulo 9, versículo 6, como nós lemos aqui. Se puder botar aí, Isaías capítulo 9, verso de número 6. Porque um menino um filho se nos, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia! E quando chega na plenitude dos tempos, como foi ministrado aqui de manhã, no tempo oportuno, a profecia do Messias, ela se cumpre, e Jesus Cristo nasce. E o anjo diz para Maria: Maria, o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus quer dizer Deus é salvação. Aleluia. Por isso que o anjo está dizendo, porque ele salvará o seu povo dos seus
pecados. Aleluia. Irmãos, esse texto nós vamos ficar... Eu queria me deter no texto 21 e trazer outros textos para corroborar com o versículo 21. Porque a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Diz assim, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, quando eu leio o versículo 21, três coisas me chamam a atenção. Que a Bíblia nos ensina no 21 que existe uma realidade do pecado. O texto fala de pecado. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, fale, pecado. Outra realidade que nós encontramos no texto, salvação. Porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, pecado, salvação. E outra coisa que me chamou a atenção, o seu povo, o povo de Deus. O texto diz, Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, gostaria de tecer alguns comentários nesses três pontos. Primeiro, o pecado. Nós não podemos fugir da realidade do pecado. Porque para onde você vai, você vê o pecado. Aonde você estiver, você vai ver pessoas se entregando a uma vida de pecado. Olha o que diz Romanos, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, verso 23, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Ah, pastor, mas os crentes pecam? Também pecam. Os crentes também pecaram? Também pecaram. O ímpio peca? Peca, muito mais ainda. Então, todos pecaram. E como é que isso se deu? Isso se deu lá atrás, quando o primeiro homem, a matriz, que foi Adão, ele comeu do fruto proibido, pecou contra o Senhor, e daí todos passaram a pecar. Isso vem lá de trás. Então existe uma realidade do pecado, em quem Cristo veio confrontar. Foi para isso que Cristo se manifestou. As pessoas vivem num mundo onde não se pode mais falar de pecado. Não pode mais falar do que é certo e do que é errado. Mas todos nós, dentro de nós, temos um balizador moral, um DNA que o próprio Deus colocou em nós do que é certo e o que é errado. Se você matar alguém, você sabe que isso é errado, é pecado. Se você furtar, você pode estar em qualquer sociedade que for, você sabe que isso é errado. Porque a lei de Deus, por mais que você não tenha contato com a lei, a palavra, os escritos de Moisés, o Evangelho, a lei de Deus, parte da sua lei, da revelação, está dentro de cada ser humano. Mas o ser humano, ele é pecador. Ele é pecador. E olha que lindo. A carta aos Romanos é uma carta teológica, onde Paulo vai resumir toda a teologia do Novo Testamento. No capítulo 5, verso 12, Romanos capítulo 5, verso 12, ele vai dizer assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, quem foi esse homem que entrou o pecado no mundo? Adão. E pelo pecado a morte, ou seja, o pecado entrou, e com o pecado vem o quê? A morte. E a Bíblia ela diz que o salário do pecado é a morte. Então o pecado entrou no mundo por um homem também entrou a morte. Podemos deduzir então que se o homem não tivesse pecado, seríamos imortais, seríamos
homens que não iríamos morrer, porque a morte é fruto do pecado. Assim também a morte passou a todos os homens, porque por isso todos pecaram. Ou seja, a morte e o pecado, ele passou de geração em geração. Nós vemos isso quando Davi diz assim, lá nos seus salmos: em pecado foi concebido, em pecado eu fui gerado. Porque não há um justo sequer. Todos pecaram, todos nós falhamos, todos nós, por mérito próprio, não conseguimos nos achegar a Deus. Nenhum de nós tem condições de se auto-justificar. Nenhum de nós temos condição de termos um padrão moral à altura que Deus deseja, sem o sangue de Jesus. Então, existe uma realidade de pecado que o texto está dizendo. O anjo está dizendo: Maria, Jesus vai salvar o povo dos seus pecados. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Aleluia. Aqui nós encontramos a maior missão do Senhor Jesus: nos salvar dos nossos pecados. Jesus pode resolver muitos problemas na nossa vida. Jesus pode fazer muitas coisas por nós. Mas a maior coisa que Ele pode fazer na minha e na sua vida é nos salvar dos nossos pecados. Porque o seu e o meu pecado, se não forem perdoados, nos levarão para o inferno. E olha o que Jesus está falando, olha o que o texto está falando. Jesus veio perdoar e nos salvar do pecado. Aleluia. Você pode dizer aleluia. Aleluia. Então, o anjo está falando de pecado, mas o anjo também fala da salvação, que não basta a gente só falar do pecado. Então, pastor, não tem mais jeito, se todos pecaram, nós não podemos fazer nada. O que resta para nós? Aleluia. Lembra o texto que a gente iniciou, né? O texto profético: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus da eternidade. A providência divina nasceu em Belém. A providência para o pecado nasceu em Belém. A providência para mim e a sua vida veio a dar a luz, e o nome dele se chama Jesus. Deus é salvação. Jesus, Deus é a salvação. Aleluia. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 8, parte B. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aleluia! Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aquilo que ele começou lá no Éden, corrompendo o homem, corrompendo a santidade. Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Aleluia, glória a Deus. Por isso que o texto diz: Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia, aleluia. Irmão, isso aqui é muito lindo. Você tem um Salvador, aleluia. Você tem um remidor, aleluia. Se você não conseguir se alegrar com isso aqui, irmãos, nada no que eu possa falar, o que o Espírito Santo possa falar, vai alegrar o teu coração, porque o maior presente de Deus para o homem se chama Jesus Cristo. Aleluia. O maior presente de Deus para a humanidade é Jesus Cristo, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! O maior presente de Deus para nós é Jesus Cristo.
Aleluia. Romanos capítulo 5, verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, aquilo que nós falamos, para condenação, assim também por um só acto de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Entende isso aqui? Isso aqui é tremendo. Por um ato de um homem entrou a morte, entrou o pecado. Paulo está dizendo, assim como por um homem entrou, por um homem também vai sair. Aleluia! Assim como o pecado entrou, por um homem que veio na terra, pisou aqui, foi santo, por um ato de justiça, a graça se manifestou a todos os homens. Aleluia, aleluia. Você não precisa mais viver escravo do pecado. Nós não precisamos mais viver no império das trevas e do mal, porque agora temos o Deus da graça, o Deus que perdoa os nossos pecados, o Deus que estende a graça e a misericórdia a nós. Hebreus capítulo 9, verso 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Isso tudo é para falar de salvação, que há uma salvação disponível para você e para mim. Nós falamos de pecado, mas estamos falando que há uma solução. Jesus Cristo é a solução. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, o que é remissão? Perdão dos pecados. O que o autor aos Hebreus está dizendo? Sem derramamento de sangue não há purificação pelos pecados. Por quê? Porque Deus é justo. E Deus precisa punir o pecador. Deus precisa punir o pecado. Então, se alguém pecava na antiga aliança, para que houvesse perdão, tinha que ser feito um ato que apontava para Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo era o que? Era o derramamento de sangue. Levava-se ao sacerdote, né? E ele imolava ali um cordeiro e oferecia como sacrifício, e ali o sangue era derramado, o sangue, e ali a culpa do pecado era transferida, era um símbolo. Essa culpa era transferida, e através do derramamento de sangue havia o perdão dos pecados, porque simbolizava o quê? Um justo está pagando pelo pecado. Deus, por ser um Deus justo, Ele pune o pecado, Ele não deixa o pecado passar impune. Então, alguém precisava pagar pelos pecados. Então, quando era sacrificado um cordeiro, né, ou um bezerro no altar, ali estava se apontando para o sacrifício vicário do Senhor Jesus. Estava falando, ali o sangue foi derramado, o pecado foi perdoado, alguém pagou a dívida. Aleluia, aleluia. Hebreus 9, 24. Porque Cristo, olha só que lindo, irmão. Agora Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, porque na antiguidade o santuário era feito por mãos de homens, era o tabernáculo, depois foi o templo, que era ali oferecido o sacrifício, os animais, figura do verdadeiro, porque o verdadeiro altar, né, está nos céus, porém no mesmo céu, para que agora comparecer por nós perante a face de Deus, mas nem também a si mesmo se ofereceu muitas vezes como sumo sacerdote cada ano,
entra no santuário com sangue alheio, ou seja, Cristo não entrou no santuário feito por mão de homem, e nem de ano em ano ele entrou no santuário, pelo contrário, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aleluia! Cristo é o nosso sacrifício perfeito. Ele manifestou uma vez. O sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar todos os pecados. O sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar todos os pecados. Aleluia! Ele não entrou várias vezes. O seu sangue é um sangue precioso. Aleluia! E com seu sangue compraste para Deus homem de todas as tribos, língua, raça, nação. Oh, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus há poder. Aleluia. Aleluia. Diga, você que é crente em Cristo Jesus, o sangue de Jesus há poder. Você crê nesse sangue? Aleluia. Diga, o sangue de Jesus há poder. Aleluia. Não é o sangue de qualquer um. Não é mais um sangue de um animal. Não é um sangue de deuses pagãos. Não é sangue de um mero mortal, não. É o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que tem poder para perdoar pecados nos céus e na terra. Aleluia. 27. E como aos homens está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Aleluia. Aleluia. Aí você pode dizer, mas pastor, eu aceitei Jesus, eu não já estou salvo? Sim. Mas a salvação, o ápice, será quando Ele aparecer nos céus e chamar a sua igreja. Aleluia. Aí aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Aí dirá, tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Ele transformará os nossos corpos corruptíveis semelhante ao corpo de Cristo Jesus. Aí a obra será totalmente consumada. Por enquanto, Ele já nos concedeu a salvação. Nosso espírito, a nossa alma já está salva. Mas esse corpo ainda desce à sepultura. Este corpo ainda não foi transformado. Aguarda a sua transformação. Mas aqueles que estão em Cristo já nasceram de novo, aleluia, e deixaram a sua velha natureza, mas aguardam a consumação final, a redenção final. Aleluia. Mas nós temos que entender uma coisa: isso tudo aqui, o perdão, o sacrifício, Jesus Cristo, a obra da cruz, a remissão do pecado, né, a transformação dos nossos corpos, isso tudo é para o seu povo. Aleluia. Aleluia. Lembra que o texto diz? Porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia. A salvação está estendida, mas para aqueles que são povo de Deus, aqueles que confessam Jesus, aqueles que abrem o coração para o
príncipe da paz, para o Deus forte, para o conselheiro. Então, olha o que diz. E quem é o povo de Deus? Temos duas questões aqui para a gente entender. Porque os judeus, eles são o povo de Deus? Sim. Amém? Os judeus são o povo de Deus? Sim, mas de uma forma eleita, no sentido de que eles têm uma missão como povo para cumprir. Eles são o povo de Deus, um povo que Deus escolheu na terra para revelar a sua santa palavra, os seus preceitos. Do povo judeu vem o Messias, do povo de Deus vem a palavra de Deus. Todos os que escreveram a palavra de Deus foram judeus. Se não me engano, ali 1 ou 2, talvez Lucas, há uma discussão, todos foram judeus. Então, quem escreveu a Bíblia? Os judeus, o povo que Deus escolheu. Mas o judeu, ele é povo de Deus, escolhido, mas ele também pode não ser um povo escolhido para a salvação, se eles não reconhecerem o Messias. Eles são um povo na terra, designado para uma missão. Então, quem é povo de Deus? Vamos ler. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Ou seja, quem é povo de Deus? Aquele que faz o quê? Menção do sangue de Jesus, aquele que é participante, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne fez inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para dos dois criar um só, criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Olha só. Então, como eu me torno povo de Deus? Pela cruz. Pela cruz reconciliando ambos com Deus. Então, tanto judeu como gentio somos nós, que não pertencemos aos judeus. Tantos nós, se confessarmos o Senhor Jesus, se crermos no seu sacrifício vicário, estamos o quê? Reconciliados com o Pai. Aleluia. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo de Deus. Lembra que Jesus falou? Lembra que a palavra de Deus diz: Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os judeus são povo de Deus, mas muitos não receberam, e muitos não têm recebido até hoje. Muitos não têm recebido. Então, quem é povo de Deus? Aqueles que o receberam. Aleluia. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aleluia. Estávamos longe, mas através do sangue de Jesus fomos chegados perto. Somos povo de Deus, povo escolhido. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Diga: eu sou povo de Deus. Diga: eu sou povo de Deus. Eu creio no sangue de Jesus, que me purifica de todo pecado. Aleluia. Então veja, existe a realidade do pecado, mas
nós falamos que há uma salvação também, que está estendida a nós, mas essa salvação é só para quem se torna povo de Deus, para quem se torna filho, e a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creem em Jesus não se tornam somente povo, mas se tornam filhos de Deus. Aleluia. Filhos de Deus. Aleluia. Filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus e clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. Paizinho. Aleluia. Ansiamos a sua volta. Ansiamos estar plenamente contigo. Aleluia. E cantavam um novo cântico, Apocalipse 5:9. Cantavam um novo cântico dizendo: aleluia, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue, aleluia, com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Aleluia. Fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus. Eu vou concluir dizendo as palavras da irmã Maria. Aleluia. Quem é a irmã Maria? A nossa querida amada mãe de Jesus. Eu vou concluir com as palavras de Maria. Maria diz assim em Lucas capítulo 1, verso 46. Disse então Maria. Gente, isso aqui é Maria falando. Amém? Isso aqui é Maria falando. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Aleluia. Queria te dizer que Maria não pode salvar, não, porque Maria tem um Salvador, e o Salvador de Maria é Deus, é Jesus. A própria Maria está dizendo: eu tenho um Deus e eu tenho um Salvador. Aleluia, aleluia. A própria Maria está dizendo: eu sou pecadora, eu preciso de um Salvador. Aleluia, aleluia. Diga: eu preciso de um Salvador. Diga: eu preciso de um Salvador.